Controlo efetivo do comportamento do seu filho. Enquanto pais, somos responsáveis por tantas coisas que acontecem com as nossas crianças, muitas vezes mais do que gostamos de admitir. Podemos aprender formas de ajudar os nossos filhos a evitar o mau comportamento e o subsequente castigo. Aqui ficam 5 métodos que o leitor pode utilizar para controlar efetivamente o comportamento do seu filho. 2 deles são positivos, 2 são negativos e o outro é neutro. Ao ler esta secção, talvez queira pensar nos métodos de controlo que tem vindo a utilizar com os seus filhos. Talvez queira mudar ou acrescentar algo à sua abordagem. 1. Fazer pedidos. Fazer pedidos é uma forma muito importante e positiva de controlar o comportamento. Beneficia significativamente quer os pais, quer os filhos. Os pedidos tornam-se agradáveis para as crianças e ajuda-as a mitigar a raiva que pode ser estimulada através das ordens dos pais. É muito mais fácil para os pais serem agradáveis quando recorrem a pedidos, permanecendo assim agradáveis, mas firmes. Quando faz um pedido, o leitor está a enviar 3 mensagens não verbais ao seu filho. A primeira é que respeita os sentimentos dele. O que lhe está a dizer, por outras palavras, é: eu respeito o facto de teres sentimentos, e em especial os teus sentimentos sobre este assunto. A sua mensagem não verbal é o facto de tomar consciência de que o seu brilho tem cabeça e é capaz de formar opiniões. Eu respeito o facto de teres uma opinião sobre este assunto. A terceira mensagem é a melhor de todas. Os pedidos transmitem ao seu filho que espera que ele assuma a responsabilidade pelo seu próprio comportamento. Este tipo de responsabilidade está muito ausente nos dias de hoje. O seu filho pode aprender a ser uma pessoa responsável se lhe der essa oportunidade. Ao recorrer a pedidos, está a orientá-lo e a encorajá-lo a assumir responsabilidade. Uma criança que é educada desta forma acaba por sentir que faz parte de uma parceria com os seus pais no moldar do caráter dele. Este tipo de educação de uma criança não é permissividade. O pai ou a mãe não está a abrir mão da sua autoridade ou respeito. Na verdade, a criança terá muito mais respeito pelos seus pais porque ela sentirá que eles não estão apenas a dizer-lhe o que fazer, mas que estão interessados, em primeira instância, naquilo que é melhor para ela. Por outro lado, os pedidos são a melhor forma de dar instruções. Uma vez que os pedidos são mais agradáveis, amáveis e atenciosos do que as ordens, pode utilizá-los para dar instruções ao seu filho quase sem limites. Nenhum outro método de controle permite isto. 2. Dar ordens. Dar ordens é necessário e o mais indicado em momentos específicos. Os pedidos são amplamente superiores quando há uma escolha, mas as ordens são necessárias no caso de os pedidos falharem. Nessa situação, poderá ser mais enérgico. As ordens são formas negativas de controlo, porque requerem tons de voz mais ríspidos do que os pedidos, os quais implicam uma inflexão da voz para baixo no final de cada afirmação. Esta combinação quase sempre desencadeia a irritação, a raiva e o ressentimento da criança, especialmente se for utilizada com muita frequência. Por outro lado, as mensagens não verbais que acompanham as ordens são geralmente negativas. Uma vez que está a dizer a uma criança o que deve fazer, sem opções ou oportunidade para reações ou discussão, está a transmitir que os sentimentos e as operações da criança não são importantes para si. Acima de tudo, está a assumir toda a responsabilidade e a dizer essencialmente: não importa quais são os teus sentimentos e opiniões sobre este assunto. Eu não espero que tu tenhas responsabilidade pelo teu comportamento. Eu espero apenas que faças o que eu te digo para fazeres. Quanto mais o leitor utilizar estas técnicas autoritárias, como dar ordens, ralhar, massacrar ou gritar, menos eficaz se torna. Se, pelo contrário, fizer normalmente pedidos agradáveis, então o uso ocasional de ordens será, de uma forma geral, eficaz. Enquanto progenitor, a sua autoridade é limitada. Se a desperdiçar sendo negativo, não lhe restará autoridade suficiente para os momentos mais difíceis e críticos. Ser agradável, mas firme, não só conserva a sua autoridade, como também a aumenta, porque estará assim a ganhar o respeito e o amor do seu filho, bem como a gratidão dele.
As crianças são grandes observadoras. Eles veem e ouvem a forma como os outros pais usam formas desagradáveis, autoritárias e zangadas com os seus filhos. Se o leitor for agradável, mas firme com os seus, não pode imaginar o quanto eles o valorizam e quão agradecidos eles ficam por o terem como pai. 3. Manipulação física com ternura. A manipulação física com ternura pode conduzir suavemente uma criança na direção correta. Esta é a segunda forma positiva de controlar o comportamento de uma criança e pode ser extremamente eficaz com as crianças mais pequenas, que frequentemente fazem coisas que não são propriamente erradas, mas que não são da sua preferência. Por exemplo, o negativismo das crianças de 2 anos pode ser facilmente confundido com um desafio. Não, diz Danny, mas depois acabará por fazer o que lhe pediu. Há por vezes uma certa demora depois de Danny dizer não, mas depois ele reage ao seu pedido. O negativismo em crianças de 2 anos é um passo normal do desenvolvimento, uma forma de elas começarem a separar-se psicologicamente dos pais. Esta simples capacidade de dizer não é importante. Se castigar uma criança pequena por isto, estará não só a magoá-la, mas também a interferir diretamente com o seu desenvolvimento normal. Estão completamente separadas. Digamos que quer que a sua filha de 3 anos venha junto de si. Começa com um pedido. Vem até mim, querida. A sua filha responde, não. Avança para uma ordem. Vem já aqui. Mais uma vez ela responde, não. Nesse momento, castigá-la é uma verdadeira tentação, mas deve resistir. Em vez de correr um grande risco e magoar a sua filha, por que não guiá-la suavemente até onde quer que ela vá? Se ela resistir, então saberá que pode tratar-se de um desafio e pode tomar a ação que entender. No entanto, na maioria das vezes, descobrirá que a criança não está a desafiá-lo, está simplesmente a dizer não. E não foi preciso magoá-la. O negativismo começa habitualmente aos 2 anos de idade, mas podemos encontrar exemplos disso, literalmente, em qualquer idade. Quando não tiver a certeza de como lidar com a situação, pode tentar manipulá-la fisicamente com ternura. É bastante útil quando uma criança faz uma birra num local público. Em vez de ceder à frustração, os pais podem simplesmente continuar e seguir o seu caminho. 4. Castigo. Castigo é a quarta forma de controlar o comportamento do seu filho. É o mais negativo e também o mais difícil método de controle. Em primeiro lugar, o castigo deve ser adaptado ao crime, porque as crianças têm um sentido de justiça muito apurado. Elas sabem quando um castigo é demasiado brando ou severo. Elas também são capazes de detectar inconsistência nas atitudes dos pais em relação às crianças da família. Em segundo lugar, o castigo pode não ser apropriado a uma determinada criança. Mandar uma criança para o quarto, por exemplo, pode parecer muito penoso para um filho e representar tempo de brincadeira para o outro. Em terceiro lugar, o castigo traz consigo variação, uma vez que os pais confiam frequentemente nos seus sentimentos quando administram um castigo. Quando as coisas correm a seu contento e se sentem bem com eles próprios, tendem a ser mais brandos. Nos dias maus, em que não se sentem bem, o castigo torna-se mais severo. Por muito difícil que seja para si decidir quando e como o castigo deve ser aplicado, mesmo assim tem de estar preparado para o usar e de forma adequada. Isto pode ser facilitado através de pensar nele com antecedência, a fim de evitar cair na armadilha do castigo. Isto significa sentar-se com o seu cônjuge ou com um bom amigo e escolher castigos apropriados a várias ofensas. Tal planeamento manterá a sua raiva sob controle sempre que o seu filho faça algo que o aborrece. Quando o seu filho se comporta mal e se interroga rapidamente com as perguntas que sugerimos anteriormente e responde todas com negativas, incluindo o constante não de uma criança de 2 anos, então deve colocar outra questão. Esta criança está a desafiar-me? Desafiar significa resistir abertamente e contestar a autoridade do progenitor. Claro que o desafio não pode ser permitido e tal comportamento deve ser corrigido. Mas o desafio de uma criança não significa automaticamente que o castigo seja o mais indicado.
quer evitar a armadilha do castigo. Se um pedido, desarmar o desafio, o que acontece frequentes vezes, ótimo. Se a manipulação física com ternura ou ordem for apropriados, muito bem. Se o castigo for o mais indicado, faça-o com cuidado. Para ler mais sobre este assunto, recomendamos Kids in Danger, de Ross Campbell. Por fim, não recorra ao castigo como a sua principal forma de disciplinar o seu filho pequeno ou adolescente. Irá provocar enormes quantidades de raiva desnecessária. Estará também a forçar o seu filho a suprimir a raiva em demasia. Assim, ele pode desenvolver atitudes e comportamentos passivos agressivos, tentando vingar-se de si indiretamente. 5. Modificação comportamental. A modificação comportamental pode controlar o comportamento de uma criança. Ela utiliza um reforço positivo, colocando um elemento positivo no ambiente que rodeia a criança. O reforço negativo, retirando um elemento positivo do ambiente que rodeia a criança. E castigo, colocando um elemento negativo no ambiente que rodeia a criança. Um exemplo de reforço positivo é recompensar a criança por um comportamento adequado, dando-lhe um doce ou uma peça de fruta. Um reforço negativo pode ser retirar os privilégios da televisão a uma criança pelo seu comportamento inapropriado. Um exemplo de castigo, também por vezes chamado de técnica adversa, pode ser mandar a criança para o quarto. A modificação comportamental pode ser por vezes útil, especialmente em determinados problemas comportamentais recorrentes, pelos quais a criança demonstra remorsos. Contudo, acreditamos que deve ser utilizado com moderação. Se os pais usarem e abusarem da modificação comportamental, a criança não se sentirá amada. A primeira razão pela qual isso acontece prende-se com o facto de que a base da modificação comportamental é condicional. A criança recebe uma recompensa apenas se comportar de determinada maneira. A segunda razão tem a ver com o facto de a modificação comportamental não lidar com os sentimentos e necessidades emocionais da criança e, por isso, não pode transmitir amor incondicional. Se os pais controlam o comportamento do seu filho em primeira instância, tentando modificá-lo, a criança desenvolverá um sistema de valores distorcido, no qual ela pensa, em primeiro lugar, na recompensa. Uma orientação do tipo: o que ganhou com isso? Seguir-se-á. Outro dos problemas da modificação comportamental é que usá-la com frequência ensinará a criança a usar o mesmo método com os pais. Elas farão o que os pais querem a fim de obterem o que elas querem. E isto conduz à manipulação. Devido a todas as precauções a ter com este método, o leitor pode estar surpreendido por nós sugerirmos a sua utilização. Mais uma vez, este método pode ajudar em determinados problemas comportamentais recorrentes numa criança desafiadora. Contudo, trabalhar com um sistema de recompensa precisa de tempo, consistência, esforço e persistência. Envolver a disciplina na principal linguagem do amor do seu filho. Uma vez que a disciplina é deveras eficaz sempre que ocorre num contexto de amor, é aconselhável dar a uma criança uma expressão consciente de amor, quer antes, quer depois de aplicar um castigo. Nós constatamos que a maneira mais eficaz de transmitir amor é através da principal linguagem do amor dela. Por isso, fale-a mesmo quando tem de a corrigir ou castigar. Larry é engenheiro eletrotécnico e tem, por natureza, uma personalidade muito rígida. Nos seus primeiros anos de pai, ele tinha tendência para ser severo e objetivo ao disciplinar os filhos. Depois de aprender as 5 linguagens do amor, determinou que a principal linguagem do amor do filho era contacto físico. Ele conta-nos como aplicou isso à disciplina do seu filho. Certo dia, quando jogava beisebol no quintal das traseiras, Kevin partiu a janela do vizinho. Ele sabia que era contra as regras da casa jogar beisebol ali. O parque ficava a apenas um quarteirão de casa, e esse é que era o lugar certo para atirar a bola. Por diversas ocasiões, nós já tínhamos falado dos perigos de jogar a bola no quintal da casa. Quando o nosso vizinho viu Kevin atirar a bola que partiu o vidro, chamou a minha mulher para nos contar o sucedido.
Quando cheguei a casa, fui calmamente ao quarto de Kevin, onde ele estava a trabalhar no computador. Avancei até ele e comecei a esfregar-lhe os ombros. Em menos de 1 minuto, ele virou-se do computador e deu-me atenção. Levanta-te, disse-lhe eu. Quero abraçar-te. Pus os braços à volta dele e disse: Tenho de fazer uma coisa muito difícil e quero que saibas que te amo mais do que tudo no mundo. Mantive o meu abraço durante um longo minuto, saboreando a minha proximidade dele. Depois larguei-o e disse-lhe: A mãe telefonou-me hoje para me contar o que se passou com a janela do Sr. Scott. Eu sei que foi um acidente, mas tu conheces muito bem a regra de não jogar beisebol no quintal. Por isso, vou ter de te disciplinar por teres quebrado essa regra. Magoa-me muito fazê-lo, mas é para o teu bem. Não há beisebol durante as próximas 2 semanas. E vais usar o teu dinheiro para pagar o arranjo da janela do Sr. Scott. Vamos chamar o vidraceiro para saber quanto vai custar. Depois tomei Kevin nos meus braços e abracei-o mais uma vez. Eu sei que ele sentiu as minhas lágrimas a caírem-lhe pelo pescoço e disse: Eu amo-te, amigo. E ele respondeu: Eu também te amo, pai. Saí do quarto, sabendo que tinha feito a coisa certa. De certa forma, fez-me sentir muito melhor quando eu o assegurei do meu amor por ele antes e depois da disciplina. Sabendo que o contacto físico era a sua principal linguagem do amor, senti que a disciplina que apliquei foi recebida de maneira positiva. Lembro-me bem de ocasiões anteriores em que eu aplicava disciplina com raiva e dizia palavras duras e amargas e às vezes até lhe batia no calor da raiva. Agradeço a Deus por agora saber de uma maneira melhor para fazer o correto. Se a principal linguagem do amor de Kevin fossem palavras de apreço, o encontro de Larry com o filho poderia ter sido algo assim. Kevin, preciso falar contigo durante alguns minutos. Quero que saibas o quanto te amo e valorizo o teu bom trabalho na escola. Eu sei que quando chegas a casa queres descansar e que gostas de jogar beisebol. Normalmente tu segues as regras da nossa casa e eu fico muito grato por isso. São raras as vezes em que tenho que aplicar disciplina contigo. O que estou a tentar dizer é que aquilo de que precisamos de falar é um incidente isolado e não é típico do teu comportamento, e eu valorizo isso. Provavelmente já sabes que o Sr. Scott ligou à tua mãe esta tarde para lhe dizer que te viu a tirar a bola de beisebol que lhe partiu a janela. Apesar de ter sido um acidente, tu conheces as regras sobre jogar beisebol nas traseiras da nossa casa. É difícil para mim fazer isto, mas porque tu desobedeceste, eu vou ter de te disciplinar. Não há beisebol durante 2 semanas e pagarás com o teu dinheiro a reparação da janela do Sr. Scott. Vou chamar o vidraceiro para saber quanto custa. Compreendes que eu não estou zangado contigo? Eu sei que não tinhas intenção de partir a janela e que provavelmente também não estavas a pensar quando começaste a jogar no quintal. Eu amo-te muito e tenho orgulho em ti. Tenho a certeza de que aprenderás uma boa lição com esta experiência. A conversa entre os dois pode acabar com um abraço, mas a principal expressão de amor está nas palavras de afirmação, quer antes, quer depois do castigo. Utilizando a principal linguagem do amor do seu filho, não significa que o leitor não recorra também a algumas das outras linguagens. Significa que está a dar-lhe a expressão de amor mais significativa que lhe é possível, quer antes, quer depois de o disciplinar. Uma vez que sabe isso, que está a mostrar amor ao seu filho, acabará por ser mais cuidadoso relativamente ao tipo de disciplina que decide aplicar, bem como a forma de o fazer. Respeitar a linguagem do amor do seu filho. Compreender a principal linguagem do amor do seu filho ajudá-lo a escolher o melhor método de discipliná-lo. Na maioria dos casos, não utilize um castigo que está diretamente relacionado com a principal linguagem do amor dele. Respeite a principal linguagem do amor da criança, não a selecionando como um método de disciplina. Tal castigo não terá o efeito desejado e pode até provocar dor emocional extrema. A mensagem que o seu filho estará a receber não é uma correção com amor, mas sim uma de rejeição dolorosa. Por exemplo, se a principal linguagem do amor é palavras de apreço e o leitor utilizar palavras de condenação como forma de disciplinar, as suas palavras transmitirão não só que está desagrado com um determinado comportamento, mas também que não ama o seu filho. Palavras de crítica podem ser muito dolorosas para o seu filho,
mas para esta criança especificamente, elas serão emocionalmente devastadoras. Por essa razão, Ben, de 16 anos, disse que o pai não o amava, citando o tipo de disciplina utilizado por ele, o qual inclui levantar a voz e proferir palavras acutilantes. Se eu faço qualquer coisa de que ele acha que está errada, os seus gritos podem durar horas. Lembro-me do dia em que ele me disse que não tinha a certeza se eu era seu filho, porque ele não podia acreditar que um filho seu fizesse uma coisa tão terrível. Eu não tenho de facto a certeza de ser seu filho, mas sei que ele não me ama. À medida que continuava a falar, ficou claro que a principal linguagem do amor de Ben é palavras de apreço. Quando o pai usava palavras para manifestar o seu desagrado pelo comportamento de Ben, ele destruía o sentimento do rapaz de se sentir amado. Tenha cuidado. Se a principal linguagem do amor do seu filho é tempo de qualidade, não vai querer discipliná-la através do isolamento, como por exemplo, mandando-a para o quarto cada vez que ela se comporta mal. Se é contacto físico, não a discipline deixando de a abraçar. Nós lembramos-nos de Eric, um rapazinho de 10 anos cuja principal linguagem do amor é o contacto físico. Muitas vezes ele vai por trás da mãe, abraça e esfrega-lhe os ombros. A mãe demonstra o afeto fisicamente e por isso muitas vezes também mostra o seu amor por Eric através do contacto físico. O pai de Eric, contudo, foi criado num lar onde bater era o método mais normal de disciplinar uma criança. Consequentemente, esse é também o seu principal método de disciplina quando Eric lhe desobedece. Tais tareias não são abusivas, uma vez que não lhe rasgam a pele, nem deixam de marcas em Eric. No entanto, quando Eric leva uma das tareias do pai, ele é capaz de chorar durante 3 horas. O que o pai não percebe é que está a usar a principal linguagem do amor de Eric, contacto físico, de uma forma negativa. Logo, Eric sente-se não só castigado, mas também mal amado. O pai nunca o abraça depois de lhe bater, pois isso seria incongruente com a sua filosofia de disciplina. O pai de Eric é sincero nos seus esforços de disciplinar o filho, mas não reconhece a distância emocional que está a colocar entre ele e o filho. Enquanto pais, devemos lembrar-nos constantemente que o objetivo da disciplina é corrigir o comportamento errado e ajudar a criança a desenvolver autodisciplina. Se não aplicarmos o conceito da linguagem do amor, poderemos facilmente destruir o sentimento de uma criança se sentir amada.